Olá pessoal, bem-vindos ao Encontro Sombrio. Esse canal foi criado para todos que amam histórias de terror e gostam de sentir aquele friozinho do sobrenatural. Já que caiu aqui de paraquedas, nos ajude a manter esse canal, dando seu like e se inscrevendo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Finalmente em casa, quando eu tinha quase 20 anos, estava namorando minha futura esposa. Já estávamos juntos há um tempo. Num verão, 3 de julho, sua irmã foi sequestrada e morta por um grupo de 6 homens. Todos os homens foram finalmente capturados e julgados. As provações e as consequências para a família foram devastadoras para eles durante muitos e muitos anos. Após 3 meses do funeral, cheguei na casa da minha namorada para esperar que ela saísse do trabalho como enfermeira em um hospital local. Nenhum de seus pais estava em casa. Só eu sozinho. Então fui para a sala, liguei a TV, sentei no sofá, me acomodei e comecei a assistir. Clara como um sino, ouvi a voz da irmã da minha namorada no meu ouvido direito perto do meu ombro, chamando meu nome. Virei-me para olhar para o assento ao meu lado, e é claro que não havia ninguém lá. Fiquei olhando para o lugar no sofá ao meu lado por um longo tempo. Me sentindo um pouco desconfortável, desliguei a TV e saí para esperar na varanda. O garoto no teto. Durante o ensino médio, trabalhei em festas de aniversário de crianças. O local era basicamente uma academia gigante, onde também eram realizadas aulas de ginástica. Um dia entrei e uma das meninas com quem trabalhei, que era muito espiritual e muito religiosa, ficou totalmente assustada. Durante a aula de ginástica que ela deu naquela manhã, uma das crianças estava olhando para o teto. Quando ela perguntou ao garoto o que ele estava fazendo, ele disse: "Tem um garotinho lá em cima", e apontou para o teto. Estranho o suficiente, mas tanto faz. As crianças são estranhas. Mais tarde, 2 meninas que estavam trabalhando em uma festa de aniversário antes da minha saíram da academia e ficaram visivelmente abaladas. Um par de gêmeos de 5 anos desceu por um escorregador e ficou olhando para o teto. Os 2 disseram que tinha um garotinho lá em cima, no mesmo lugar do teto que o garoto da aula de ginástica matinal. Todos nós entramos e inspecionamos o teto. Claro, era apenas um teto normal, cinza, de armazém. Mas estávamos todos super assustados naquele momento. Durante a minha festa, eu estava empurrando um garotinho no balanço gigante que tínhamos na academia. Ele também começou a olhar para o teto. Ele disse diretamente na minha cara: "Ei, tem um garotinho aí em cima." Contamos a todos os nossos colegas de trabalho e gerente sobre as 3 experiências distintas que tivemos hoje com crianças de diferentes grupos e classes vendo um garotinho no teto. No dia seguinte, tivemos um intervalo entre as festas e não havia ninguém na academia. Existem câmeras na academia que permitem que os pais vejam seus filhos brincando no saguão. Meu gerente nos chamou para fora da sala de descanso: "Pessoal, vejam isso." Saímos e vimos a tela, que transmite da academia, mostrando aquele balanço gigante indo e voltando. Ninguém está lá. É apenas o balanço mexendo. Gosto de pensar que o fantasma era realmente um garotinho que só queria brincar e finalmente conseguiu subir no balanço. Poderia ser pior. A piscina. Trabalhava em uma piscina pública. Trabalhava sozinho depois do expediente limpando o prédio e a piscina. Uma noite, por volta das 2 da manhã, estava limpando os vestiários. A piscina estava fechada há 4 horas neste momento. Ouvi o som da risada de uma criança e dos pés descalços correndo pelo deck de madeira da piscina. Saí e examinei a área. Não havia ninguém à vista. As portas estavam todas fechadas e trancadas. Não havia nenhum lugar onde uma criança podia se esconder. Não haviam pegadas molhadas no deck da piscina. Verifiquei novamente as portas e os monitores de segurança. Eu era a única pessoa no prédio. Será uma despedida? Quando eu tinha 5 anos, acordei no meio da noite e minha avó estava parada na ponta da minha cama, vestindo uma saia azul petróleo e uma blusa combinando. Lembro-me que era verão e o céu ainda estava claro, mas não o suficiente para eu ler.
então acho que eram cerca de 21 horas. Sentei-me, ela levou o dedo aos lábios e eu esfreguei os olhos algumas vezes, porque estava com sono, e quando olhei para trás ela já tinha ido embora. Eu apenas me aconcheguei debaixo das minhas cobertas pensando em como foi bom vê-la, porque eu não a via há muitos anos e esperava que ela ainda estivesse lá quando eu acordasse. Na manhã seguinte, minha casa estava estranhamente silenciosa. Minha mãe estava com um humor pior do que o normal e também chorando, então perguntei o que havia de errado. Ela me disse que minha avó tinha morrido na noite anterior. Ela estava atravessando uma rua depois que seu bingo acabou, às 20h30, a cerca de 60 milhas de onde morávamos. Ela teve um forte derrame no meio da estrada e nem conseguiu chegar ao outro lado. Ela estava vestindo uma saia azul petróleo e uma blusa combinando. Ainda penso, será que minha avó veio me ver uma última vez? Os presentes. Eu cresci em uma família muito científica, nunca soube a posição do meu pai em relação aos fantasmas, mas nunca se falava deles, então isso realmente não importava. Um dia, quando eu estava no ensino médio, estávamos jantando e decidi perguntar ao meu pai sobre nossa antiga casa e sobre a mudança para ela quando eu era apenas um bebê. Então ele me contou uma história. Aparentemente, quando nos mudamos para esta casa, moramos lá cerca de uma semana antes de começarmos a receber presentes uma vez por semana. Todas as sextas-feiras de manhã, meu pai me dizia que havia algum tipo de presente feito à mão em cima da lareira. Meu pai ficou razoavelmente assustado com isso porque éramos os únicos com as chaves da casa, e o último proprietário mudou-se para outro estado. Então, ele informou a polícia local, e eles decidiram patrulhar a propriedade todas as sextas-feiras à noite em busca de intrusos. Eles não encontraram nada, e como você pode imaginar, os presentes continuaram chegando. Então meu pai me disse que eles finalmente desistiram e, sentindo-se impotentes, ele foi para a nossa igreja local. Por fim, ele pediu para o padre abençoar a casa, e paramos de receber os presentes. O que realmente me assustou nisso foi o fato de que meu pai nunca acreditou em fantasmas e não mencionou nenhuma vez que um fantasma estava causando o aparecimento desses presentes. Ele é engenheiro, então sempre tenta desmascarar as histórias paranormais das pessoas com uma explicação realista, mas ele foi 100% sério com essa história. Um dos presentes que recebemos ainda temos é um trenó de madeira com uma pequena pintura de um homem, provavelmente meu pai, puxando a mim e minha irmã no trenó. Recebemos este presente cerca de 8 meses, um ano antes de minha mãe falecer de câncer, o que tornou a pintura no trenó muito estranha em retrospectiva. Meu pai só me contou essa história uma vez e negou ter me contado quando perguntei a ele sobre isso recentemente. Minha filha fala com fantasmas? Minha esposa e eu juramos que nossa filha costumava conversar com fantasmas quando era criança. Ela era filha única na época. A primeira vez que me lembro foi ela me dizendo que estava conversando com Nana. E era assim que eu chamava minha avó, que faleceu cerca de 15 anos antes de minha filha nascer. Minha filha era pequena, e eu nunca tinha falado da Nana com ela. Então mostrei uma foto para ela, e perguntei com quem ela falava. Eram 4 mulheres, 3 das quais eu nem conhecia, mas sem hesitar ela apontou para minha avó. Alguns meses depois, minha esposa e eu estávamos tentando ter o segundo bebê. Depois que minha esposa engravidou, minha filha sentou ao lado dela no sofá e colocou a cabeça na barriga e disse: "Mamãe, tem um bebê aí dentro." Ok, talvez seja coincidência. Ela nos ouviu dizendo alguma coisa. Algumas semanas depois, minha esposa aborta. Talvez minha filha tenha percebido a nossa tristeza, quem sabe. Mas ela novamente coloca a cabeça na barriga e diz: "Mal, mamãe, não tem mais bebê aí." Então, vários meses e mais um aborto, muito precoce depois, minha filha nos conta: "Eu estava conversando com meu irmão ontem à noite, e ele disse que minha irmã virá morar comigo em breve." Até então ela era filha única e não tinha irmão. Ainda estávamos tentando neste momento, mas não havíamos feito nenhum teste. Compramos um naquela noite, e com certeza, grávida. Quando chegou a hora de revelar o gênero, eu nem estava interessado. Minha filha já havia dito que era menina,
Hoje tenho 2 filhas. Minha família costuma se reunir na casa do meu bisavô para se encontrar. Naquela noite, haviam alguns parentes meus reunidos na casa no sítio. Eu moro a alguns quilômetros dali, então me preparei em casa, subi na moto e parti para me reunir com meus parentes. Já era final de tarde, quase escurecendo. Passou alguns minutos e escureceu de vez. Ainda faltava alguns quilômetros para chegar, mas estava bem perto. Eu estava indo alegre, afinal, ia ver minha família, mas minha alegria se esvaiu no pequeno trecho de um dos sítios no meio do caminho. A lua estava clara, então dava para ver bem até certo ponto no meio da noite. Então, percebi algo que parecia alguém em um campo aberto ao lado da estrada. Parecia uma pessoa vagando pelo lugar olhando de longe, mas quando me aproximei percebi que não era alguém. Naquele momento fiquei muito confuso e o medo começou a chegar lentamente. Quando consegui ver melhor, percebi que era algo de cor preta, que realmente parecia alguém andando, mas não era um tronco de árvore nem nada parecido. Tinha pernas, mas as pernas eram um pouco tortas, não possuía os braços, e seu rosto não existia. A única entidade que conheço que não tem rosto é o Slenderman, mas aquilo não tinha nada a ver com ele. A criatura se movia lentamente, parecendo sem rumo, e foi apenas isso que notei antes de ficar completamente amedrontado. Mas tentando manter a calma, após isso acelerei mais a moto e fui embora o quanto antes dali. Até hoje não sei o que andava na estrada. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.